Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 até o versículo 31. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco nesta manhã. Senhor, meu Deus, pedimos sabedoria e revelação da Tua palavra, abrimos o nosso coração para o Senhor e com toda a nossa disposição e atenção, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Repreendemos toda distração, toda cegueira, toda incredulidade maligna. Repreendemos tudo que tenta nos impedir de ouvir a voz do Senhor agora, Pai. E pedimos que o Senhor nos revele a Tua palavra, mostra-nos a Tua verdade e fortaleça-nos na fé, no amor e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te adoramos, Senhor, e tudo seja para o Teu louvor. O Senhor reina em cada coração, Jesus, pois confessamos e afirmamos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e te damos toda a liberdade, querido Espírito Santo, porque a obra é tua, quem convence é o Senhor, quem revela a palavra aos nossos corações é o Senhor. Nada é pela nossa força, ou pelo nosso merecimento, ou capacidade própria, mas tudo é pelo teu poder, por tua abundante graça, e por isso nós nos submetemos ao agir, ao mover do Senhor nesta manhã, Espírito Santo, e que o Senhor seja glorificado através de cada vida que está aqui, o Evangelho seja revelado a muitos outros corações. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Jesus estava em Cafarnaum e ele havia pregado, havia libertado uma pessoa possessa de demônios numa sinagoga, na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus passou a viver após ser batizado no Rio Jordão. Então, Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi para o Egito até que o rei Herodes morresse. Depois que o rei Herodes morreu, seus pais voltaram para Israel e moraram em Nazaré, na Galileia. E após o seu batismo, aos 30 anos de idade, Jesus passou a viver em Cafarnaum, uma cidade na beira do mar da Galileia, onde ali ele realizou seus maiores milagres e grandes obras. Jesus realizou ali em Cafarnaum. Após ter saído da sinagoga, e eu tive o privilégio de estar lá, já muitos irmãos daqui da igreja que foram conosco para Israel, tiveram também o privilégio de conhecer Cafarnaum, e hoje Cafarnaum não é mais uma cidade, não existe mais a cidade de Cafarnaum, somente as ruínas, somente as pedras de onde foram todas as coisas em Cafarnaum. A sinagoga, tem lá as ruínas da sinagoga, o tamanho real que era aquela sinagoga onde Jesus ministrou, onde Jesus muitas vezes pregou, curou enfermos, libertou endemoniados. Perto da sinagoga existem as ruínas da casa onde foi a casa de Pedro, e a sogra de Pedro, que estava enferma, foi curada por Jesus, como nós acabamos de ler nesse texto do Evangelho de Marcos. É uma emoção estar lá e ver lugares por onde Jesus passou. E o que me chama a atenção
quando passei ou indo para Cafarnaum, é que aquela cidade viu tanto o poder de Deus, as pessoas de Cafarnaum viram tanto a glória de Deus, mas não se converteram, não abriram o seu coração para Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, ouviram tanto a mensagem, viram tantos sinais de Deus, mas não abriram o seu coração. E olha então o que Jesus falou sobre Cafarnaum, em Mateus capítulo 11, no versículo 23. Olha a consequência de quem vê, ouve, Deus fala, Deus mostra, Deus trata, Deus abre os olhos da pessoa, mas ela não quer enxergar. Mateus 11, no versículo 23. Olha o que está escrito. Mateus 11, 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até onde? Até o Hades, reino dos mortos. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Irmãos, olha que coisa séria. Jesus falando, e tu, Cafarnaum, que se considera tão importante, será elevada até o céu, será honrada, será salva? Não, descerá até o Hades, será condenada, está perdida. Por quê? Porque foram realizados tantos sinais em você, Cafarnaum, tantas palavras, tantas curas, tantos milagres, mas você não se converteu. E aí Jesus diz, se em Sodoma, alguém já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, cidades que Deus destruiu, mandando fogo do céu, e a cidade inteira foi destruída, duas cidades perversas, duas cidades totalmente entregues à imoralidade, ao homossexualismo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Jesus está dizendo que se em Sodoma tivesse acontecido os milagres, os sinais que Jesus realizou em Cafarnaum, Sodoma teria se convertido e não teria sido destruída. Mas em Cafarnaum não se converteram, não abriram o coração, e por isso foram destruídos. Irmãos, isso é um alerta para mim, para você, que ouvimos a palavra de Deus toda semana, que comentamos e compartilhamos estas verdades na célula, que temos visto sinais e milagres de Cristo no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. Quem já testemunhou um milagre, um sinal de Deus na sua vida, ou em algum familiar seu, ou em alguém que você conhece, viu como Deus mudou a história daquela pessoa? Quem já testemunhou isso, irmãos? Então tudo isso é para que nós possamos realmente nos entregar ao Senhor, nos converter, e não ficar duro de coração. O duro de coração, o teimoso só sofre, só piora, cada dia vai de mal a pior. Então Deus nos chama ao arrependimento. Somente ao lembrar de Cafarnaum, me vem isto à memória, e quero alertar você que tem escutado a palavra de Deus, que tem visto os sinais de Deus. Não endureça o seu coração. Diga para quem está aí perto de você, não endureça o seu coração. Creia em Jesus. Ele tem o melhor para você. Aleluia.
Então nós vemos que Jesus, saindo da sinagoga em Cafarnaum, entrou na casa de Simão, casa de Simão Pedro. Depois Jesus deu a ele o nome de Pedro, então era a casa do apóstolo Pedro. E Jesus foi lá com Tiago, João, o próprio Simão e André. Chegando lá, a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava de cama, com febre. Hoje nós tratamos a febre como algo simples, porque desde que foi descoberta, inventada a penicilina em 1928, o tratamento da febre ou de infecções que causam a febre se tornou muito mais simples. Por isso a descoberta a criação, né, da penicilina foi considerada uma das maiores invenções do século passado. Mas pense em tratamento de febre, que geralmente é causada por uma infecção, antes de existirem remédios como existem hoje. A febre causava mortes, porque a pessoa era acometida de uma infecção e caía de febre, ficava de cama por alguns dias, a infecção aumentava e geralmente a pessoa morria, a não ser por uma intervenção de Deus, por um milagre de Deus. Então, a sogra de Pedro estava gravemente enferma. E aí falaram dela para Jesus. Eu não posso até perder essa oportunidade aqui, porque pelo texto diz assim, que falaram dela para Jesus. Dizem até que foi por causa disso que depois Pedro negou Jesus, né? Porque falaram da sogra dele, ele foi curar a sogra de Pedro, aí ele ficou bravo, mas é brincadeira, isso aí é só historinha de quem quer fazer alguma graça com alguma situação. Mas falaram da sogra de Pedro para Jesus. Eu quero parar um pouco nessa expressão. De quem você precisa falar para Jesus? Isso é intercessão. Que pessoa, quem da sua família está precisando da sua oração, da sua intercessão diante de Deus? Falar de alguém para Jesus nada mais é do que interceder a Deus em favor dessa pessoa. Intercessão é isso. É você interceder, é você pedir algo em nome de alguém, você pedir algo para outra pessoa. E a oração intercessória na Bíblia é muito importante. Orar a Deus em favor dos nossos familiares, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que nós amamos. Nós estamos com todas as células num projeto muito importante chamado Ame Seus Vizinhos, ore por eles. É muito importante orar pelas pessoas que nós queremos salvar, ou que nós sabemos que precisam de uma bênção de Deus, precisam de cura. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre, estava de cama. Falaram dela para Jesus. É como se você tem um parente doente e você começa a falar dele para Jesus. Senhor, tem misericórdia, intercessor deste meu parente, deste meu familiar, deste meu amigo que eu amo, desta pessoa que está sofrendo. Jesus, coloque a tua mão, tenha misericórdia, opere, Senhor, cura esta pessoa, liberta deste mal. Tem alguém que você precisa falar dessa pessoa para Jesus, interceder nesse momento? Eu quero até pedir que nesse momento você feche os teus olhos, se quiser se colocar em pé, ou então assentado mesmo, e que você interceda por alguém que você está lembrando agora. Como Jó orou pelos seus amigos, e Deus abençoou os amigos de Jó, eu quero pedir que você ore por alguém que você precisa falar dessa pessoa para Jesus. Então feche os olhos, fale dessa pessoa para Jesus agora. Senhor meu Deus, falaram da sogra de Pedro para o Senhor, e o Senhor operou na vida dela. Nós queremos apresentar agora pessoas que o Senhor
tocou em nosso coração e nos fez lembrar neste momento. Nós queremos falar dessas pessoas ao Senhor, interceder por essas pessoas, apresentar estas vidas ao Senhor, entregá-las em tuas mãos, para que haja salvação. Salva esta pessoa, Pai. Salva os nossos vizinhos, por quem temos orado nesta campanha de oração nas células. Salva, Senhor, os nossos familiares. Liberta, Senhor, aqueles que estão oprimidos, angustiados, em depressão, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, aqueles que estão numa situação emocional conturbada. Meu Deus, liberta. Aqueles que estão presos no vício, nas drogas, numa maldição, Pai, liberta, Senhor. Meu Deus, os enfermos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, pessoas que trabalham conosco, pessoas que amamos, sejam curadas agora, Pai. Nós falamos destas pessoas ao Senhor e pedimos que a mão do Senhor venha sobre elas, Pai. Pedimos que o Senhor toque nestas vidas por quem intercedemos agora, Senhor. Intercedemos, ó Pai, e entregamos em Tuas mãos poderosas. O Senhor é o Deus que salva, que cura, que liberta, que renova as forças. Meu Deus, esta família inteira precisa do Senhor, e nós falamos destes amados irmãos, queridos filhos e filhas do Senhor, falamos deles para o Senhor, e pedimos que a Tua obra perfeita seja estabelecida e seja realizada sobre elas, que venha o Teu reino sobre estas vidas, em nome de Jesus, amém. Digam comigo: Senhor meu Deus, eu entrego esta pessoa em Tuas mãos, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Falaram dela para Jesus. Isso deve se tornar uma prática, um hábito na vida de cada um de nós. E só para concluir esse tema, a intercessão traz bênçãos maiores ainda para o intercessor. Quem já leu Jó no capítulo 40, viu que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus abençoou, perdoou e salvou os amigos de Jó. Amém? Mas o que aconteceu com o próprio Jó, que intercedeu pelos seus amigos enquanto ele fazia isso? Podem sentar, todos os que se levantaram, podem ficar à vontade, viu, irmãos? O que aconteceu com Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos? Deus deu a ele o dobro do que ele havia perdido. Quando você se torna um intercessor, Deus dá a você muito mais do que você espera ou pensa em receber. É por isso que Deus ama o intercessor, e a Bíblia diz que Deus busca intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, em favor das pessoas que necessitam de uma vitória, de um milagre, de salvação vinda de Deus. E em segundo lugar, esse texto nos mostra a compaixão de Jesus, porque quando falaram a respeito dela para Jesus, a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 31, que Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. Olha a compaixão de Jesus. Falaram dela para Jesus, ele se aproximou, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. Deus não desampara aquele que precisa dele. Jesus está de mãos estendidas. Jesus está perto.
Quando você sai da sua casa e vem para uma reunião como esta, para buscar e adorar o Senhor Jesus, quando você sai da sua casa ou direto do seu trabalho e vai para a célula, para estar reunido em nome de Jesus, Ele está perto, Ele prometeu que Ele está no meio de nós, Ele está junto de nós, Ele está conosco todos os dias. E Ele não está apenas perto de nós sem interesse, Ele segura na nossa mão e Ele nos ajuda a ficar de pé, Ele nos ajuda a nos levantar, Ele nos ajuda a ter vitórias. Ele está perto. Você precisa sair daqui nesta manhã com essa consciência plena, Deus está perto de você, Ele te ama. E Ele segura na sua mão, e Ele te ajuda a levantar-se. Tem coisas que dependem de nós. Esse texto nos deixa tão claro que Jesus ajudou-a a se levantar. Mas Jesus não pegou ela no colo sozinho e falou: olha, agora vou te pôr de pé. Jesus segurou ela na mão e disse: olha, levanta. Foi necessário um esforço da parte dela. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Deus está perto, Ele está segurando na tua mão, Jesus está pegando na tua mão agora. Eu sinto Ele segurando na tua mão e te dizendo: você vai se levantar sim, porque eu estou contigo. E Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele é o teu Deus, é Ele que está perto. Isaías 43, ele diz: eu sou o Senhor que te ajuda, que te sustenta. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, a chama não queimará em ti. Eu estou contigo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu seguro pela tua mão direita, eu te coloco de pé, diz o Senhor. Mas você tem que sacudir a poeira, tem que sacudir esse medo, esse desânimo, mandar isso embora da tua vida e também se ajudar. Tem pessoas que Deus está ajudando, que a célula está ajudando, que a liderança, a igreja está ajudando, mas a pessoa não está se ajudando. Tem pessoas que são assim. Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, tinha um homem aleijado, um homem paralítico há 38 anos. E o tanque de Betesda era um lugar onde os enfermos ficavam esperando o movimento das águas, porque alguém seria curado. Então todo mundo que estava em volta do tanque de Betesda estava esperando a cura. Jesus chegou lá para falar com um homem paralítico. E o que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Parece até contraditório. O homem estava lá ao lado do tanque de Betesda. Todo mundo que estava ali era enfermo esperando a cura. Mas Jesus perguntou para ele. Então essa pergunta é significativa. Não é contraditória, não é desnecessária. Você quer ser curado? Porque para algumas pessoas talvez essa seja a grande questão. Você quer se levantar? Você quer deixar de se passar de vítima ou sofredor? Você quer ficar de pé? Se você quer, Jesus está do seu lado. Ele está tomando você pela mão. E Ele te ajuda a se levantar. Aleluia! Ele tem compaixão. Ele nunca desampara. Ouçam esses testemunhos, para que você veja como Deus tem compaixão. Estela do Nascimento, está ali. Olha o que aconteceu, veja se Deus não é misericordioso, compassivo, e se Ele não é bom, e se Ele não está perto para operar. Quero compartilhar a bondade de Deus. Deus já havia me escolhido desde o ventre materno, pois minha mãe não podia ter filhos, e depois de alguns tratamentos, e de passar por uma cirurgia, finalmente ela conseguiu engravidar. Mas durante
a segunda gestação, do 6º para o 7º mês, o médico disse que teria que retirar o bebê, pois estava morto. Minha mãe não conhecia Jesus naquela época, mas Deus já nos conhecia. Os médicos, vendo o desespero da minha mãe, fizeram um novo exame para provar que o bebê estava morto e que tinha a necessidade de ser retirado. E para surpresa de todos, o coração voltava a bater bem fraquinho. Eu sou aquele bebê que Jesus devolveu à vida. Aleluia! Mas o inimigo não se dá por vencido, e quando eu tinha aproximadamente 10 anos, eu vivia atormentada por pensamentos suicidas. Ouvia vozes que me diziam que eu não chegaria aos 20 anos de idade, porque eu morreria antes. Aos 23 anos, graças a Deus, conheci Jesus e me converti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando meu filho nasceu, sofri com uma depressão pós-parto e voltei a ter pensamentos suicidas. Pensava que a vida do meu filho seria melhor se eu morresse, mas em meio à opressão, me lembrava de Jesus e o que aconteceria se eu me matasse. Graças a Deus, eu já conhecia a palavra e muitos irmãos estavam me sustentando em oração. E finalmente, depois de muita luta, Deus me deu a vitória. Agora, quando foi em novembro de 2017, quando peguei a Bíblia para ler, esbarrei com a minha mão na minha mama esquerda e senti um caroço. Fiquei assustada no primeiro momento, fiz o autoexame e confirmei que realmente existia o caroço. Marquei uma consulta e quando a médica foi fazer minha ficha, informei que no ano de 2010 fiz um tratamento de excesso de prolactina. Então a médica me perguntou quanto tempo demorei para engravidar. Respondi que engravidei na primeira tentativa. A médica parou de escrever e disse: "Nossa, que milagre!" Então ela voltou a fazer perguntas e me perguntou se eu não teria conseguido amamentar. Respondi que amamentei por quase 2 anos. Novamente ela parou de escrever e disse: "Outro milagre." Foi então que ela me explicou que quem sofre com excesso de prolactina não consegue engravidar e, se conseguir, precisa tentar durante muito tempo. E ela disse ela disse que quando alguém com esse tipo de problema engravida, não consegue amamentar. Ainda ela me olhou e disse: "E você conseguiu as duas coisas, um milagre." A médica me pediu alguns exames de ultrassom, e quando fui fazer mais milagres. Em 2016, ao fazer um ultrassom, foi constatado que meu útero havia sarado torto, depois que passei pela cesárea em 2012. A médica disse que o útero tinha ficado no formato de uma lua. E ao repetir o exame em 2017, foi constatado que o meu útero estava perfeito novamente. Eu também sofria desde 2011 com ovário policístico. E em 2015, 2016, o exame constatou que eu tinha incontáveis cistos. Ao repetir o exame em 2017, o exame constatou que não existia mais nenhum cisto. A médica me perguntou que remédio eu havia tomado, porque, segundo ela, cistos não somem sem tomar remédios, mas foi o sangue de Jesus que me curou. Fui encaminhada para um mastologista por conta do nódulo na mama. Foi feita uma punção em 1º de dezembro de 2017, no qual foi constatado um tumor fibroepitelial. Fui informada que teria que passar por uma cirurgia para retirada da lesão e resultado definitivo. O médico me disse que, se fosse um fibroadenoma, não necessitaria de cirurgia, pois ele não costumava retirar
ao menos que a paciente se sentisse incomodada, mas que não tinha nenhum remédio e que poderia vir a crescer. Em momento algum me passou pela cabeça que eu ficaria com aquele caroço. Sentia dentro de mim que Deus iria me curar de alguma forma. Eu sabia que Deus tinha poder para me curar naquele instante, mas, mais que isso, Deus queria curar o meu coração, o meu espírito, o meu interior. Deus queria ter um encontro comigo. No dia 28 de janeiro deste ano, o pastor disse que naquela semana teríamos sonhos proféticos, anjos nos acordariam, e creio que foi exatamente o que aconteceu comigo. Na noite do dia 28, tive um sonho em que eu estava na igreja e uma mulher me chamava para uma sala onde tudo era muito branco. Ela me mostrava cicatrizes que ela tinha pelo corpo, inclusive na mama esquerda, ela tinha uma cicatriz enorme. Eu perguntava para ela o porquê de uma cicatriz tão grande, e ela apenas me disse: talvez o médico não soubesse o que estava fazendo, mas eu sei o que estou fazendo. No sonho, ela me perguntava: quem é o seu médico? E eu respondia: Jesus. Então ela me disse: ele também chama Jesus? E qual é o sobrenome dele? Eu respondi: Jesus Cristo. O sonho terminou com ela me dizendo: agora sei que você está nas mãos do melhor médico. Já na madrugada do dia 30, acordei com uma voz que me dizia: Deus mandou eu te dizer que você já está curada. Levantei assustada, procurei e não vi ninguém em casa, todos dormiam. Voltei a deitar com o meu pensamento em Deus, e quando meu marido saiu para trabalhar, me ajoelhei e comecei a orar. E, irmãos, fui tomada por um poder tão grande do Espírito Santo. Acho que nunca senti algo tão forte, tão tremendo. A presença de Deus era real. No dia 31, quando passei pela consulta com o anestesista, ele me orientou a passar novamente no médico para tirar qualquer tipo de dúvida. Lá do hospital mesmo, liguei para o médico, mas a secretária disse que não tinha horário e pediu para que eu informasse o que estava escrito no pedido da cirurgia. Quando eu informei, ela me disse que o médico iria tirar metade da minha mama e que nunca mais ficaria igual a outra. Chorei muito e por um momento permiti que a incredulidade tomasse conta do meu coração. Aquela quarta-feira foi muito difícil. Quando foi na quinta-feira, acordei e me lembrei que o meu líder de célula, o Vander, sempre diz: se o fardo está pesado, é porque não é seu, entrega para Deus. E o meu fardo não era só pesado, era insuportável. Então dobrei meus joelhos e chorei, pedi, orei para o único que poderia resolver a minha situação, que era Deus. Senti no mesmo instante o peso sair das minhas costas, e me senti completamente leve. Por mais que chorasse, não era mais com o mesmo sentimento. Fiz a cirurgia no dia 8 de fevereiro, pois o médico disse que o meu caso era para cirurgia. Ele também tinha descartado qualquer possibilidade de que fosse um fibroadenoma. Desconfiava de algo mais sério. A cirurgia foi um sucesso, não tive dor nenhuma no pós-operatório. O remédio para a dor que o médico passou permaneceu lacrado, nem precisei tomá-lo. A cirurgia foi feita pela auréola e não deu diferença nenhuma na mama. E no dia seguinte, quando não se notava onde foi feita a cirurgia, foi uma bênção. Recebi o resultado da biópsia no dia 27 de fevereiro. Ao abrir o exame, o médico disse que o resultado foi ótimo e que não era o que eles estavam suspeitando, pois suspeitavam que fosse um tumor e, na verdade, era um fibroadenoma, nódulo benigno, que o próprio médico já havia descartado que fosse. E ainda a margem cirúrgica
circunferencial livre de neoplasia. Isso aí é tudo termo técnico, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou curada e liberta. Quero agradecer a todos, os que estiveram em oração pela minha vida, e a todos que de alguma forma estiveram ao meu lado, me ajudando, desde o momento da internação, até as caronas para levar meu filho na escola, e ajuda nos afazeres domésticos durante todo o período de recuperação. Vi a bondade de Deus em cada detalhe, em todo o tempo. Que Deus recompense a cada um. E Romanos 1,12, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, assinado Estela Nascimento, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é compassivo. Fale para quem está do teu lado, Deus sempre tem compaixão. Deus ama as pessoas e Ele quer curar as pessoas. Deus ama. Ontem eu fiz algumas entrevistas para postulantes ao ministério na próxima convenção estadual da igreja, e uma das perguntas que fiz a eles e que estava no roteiro de perguntas era: de onde vem a promessa de cura divina? Qual é a base da promessa de cura divina nas Escrituras, para mim e para você? E a resposta é: a graça de Deus para com as pessoas. Deus nos ama, Deus é cheio de graça, e por causa desta graça do Senhor, nós podemos crer que Ele tem compaixão de nós, e que Ele nos cura, e que Jesus nos dá saúde. Aleluia! Então Deus é compassivo. E em terceiro lugar, irmãos, a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 1, que quando Jesus se aproximou, tomou ela pela mão e levantou, a febre a deixou. Diga comigo, a febre a deixou. Em Lucas, no capítulo 4, no relato do mesmo milagre de Jesus, a Bíblia diz que Jesus repreendeu a febre. Aqui nós vemos a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade dele. No Evangelho de Marcos, apenas o fato de Jesus ter se aproximado daquela mulher, da sogra de Pedro, tomado ela pela mão e ajudado ela a se levantar, a Bíblia diz que a febre a deixou. Em Lucas, a Bíblia diz que Jesus chegou a repreender a febre. Mas nos dois relatos complementares um ao outro, nós vemos claramente a autoridade do nosso Deus. Nada é impossível para Jesus. Nós cremos num Deus que é o Todo-Poderoso. Nós cremos naquele que apenas a presença dele faz a doença fugir, faz o mal deixar a sua vida. Apenas a presença dele faz com que a enfermidade desapareça. E vai desaparecer nessa manhã a enfermidade no seu corpo. A febre vai deixar o seu corpo, o mal, a doença vai ter que deixar o seu corpo, porque na sua vida quem reina é o Senhor Jesus, quem está perto é o Senhor Jesus, quem está segurando na sua mão é o Senhor Jesus. Esse mal vai ter que deixar a sua vida, vai ter que sair, vai desaparecer, tumores vão desaparecer, enfermidades vão desaparecer, porque Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem autoridade para repreender esse mal na sua vida. Aleluia! Diga comigo, Jesus tem toda a autoridade sobre a minha vida. E diga, o mal, a enfermidade vai desaparecer, em nome de Jesus. Irmãos, a febre a deixou.
A febre, se fosse uma pessoa, se fosse um ser, e não apenas um estado físico de febre, de temperatura elevada no corpo, a gente podia até ver a febre saindo de fininho e deixando a sogra de Pedro, porque Jesus é maior do que essa enfermidade. Jesus é maior do que esse problema que você está enfrentando. A febre a deixou. E tem coisas na nossa vida que eu também quero frisar. Jesus nos deu autoridade. Tem algum mal perturbando você? Tem algum demônio perturbando a tua família? Tem alguma doença que não quer deixar você? Parece que ela casou com você e não larga, não separa jamais. Hoje vai ser a separação, vai ser o divórcio dessa doença, dessa maldição na sua vida. Ela vai embora, em nome de Jesus. Olha o que o apóstolo Tiago nos ensina no capítulo 4 da sua carta. Tiago 4:7. Carta de Tiago, capítulo 4, no versículo 7, é tremendo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus, obedeçam a Deus, casem com Deus, resista ao diabo, diga para ele: eu não quero mais nada com você, Satanás. E nada do que é seu, que a doença não é de Deus, a maldição não é de Deus. Jesus disse que ele veio para nos dar vida com abundância, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Resista ao diabo, diga: eu não quero mais nada do que é seu. Pega tudo esse lixo que é seu, essa maldição que você jogou nas minhas costas e na minha família, e saia da minha vida. Resista ao diabo. Olha só, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ele vai ter que sair, ele vai ter que deixar a sua vida, como aquela febre deixou a sogra de Pedro. Eu não sei o que é que está te incomodando, te perturbando, te deixando de cama, te deixando doente, te deixando triste, te deixando derrotado, mas hoje esse mal, esse sentimento, essa opressão vai ter que deixar você. Erga sua mão e diga assim: todo mal saia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Isso é autoridade. E você tem essa autoridade. Quem aqui é crente em Jesus Cristo, lavado no sangue do Senhor, levante a mão. Você tem autoridade. Jesus disse em Lucas capítulo 10, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, Jesus já te deu autoridade para pisar, para dizer chega, para dizer pode ir embora. E nada, no mesmo texto Jesus disse, e nada vos causará dano algum. Nada te causará dano algum. Porque Jesus tem toda a autoridade, e Ele nos deu essa autoridade sobrenatural. E hoje você que se submete a Deus, resiste o diabo, você vai experimentar todo o mal saindo e desaparecendo da sua vida. Vai ter que sair, como a febre. Irmãos, a febre não resistiu. A febre não aguentou, não ficou lá lutando, insistindo. A Bíblia diz claramente que a febre a deixou. Eu não sei qual é o nome do seu problema. Se é febre, se é desânimo, se é dívida, se é medo, se é
diabetes, se é câncer, se é qualquer mal, problema cardíaco, problema renal, eu não sei, mas eu sei que esse mal vai ter que deixar a sua vida, porque Jesus está segurando nas suas mãos e Ele te dá a autoridade para vencer esse mal, e você é mais do que vencedor. E encerrando, irmãos, eu quero falar sobre a última frase do versículo 31. Depois que a febre a deixou, a Bíblia diz que ela começou a servi-los. Isso nos fala de propósito. Ela foi curada e começou a servir o Senhor. Deus tem um propósito em tudo o que faz. Por que Jesus tirou você da vida perdida, torta, enganada que você levava? Por quê? Para você servir ao Senhor. Eu posso dizer que nós somos salvos por Jesus com o propósito de servir ao Senhor. Nós somos curados pelo Senhor com o propósito de servi-lo. Você foi liberto de maldições e vícios para servir ao Senhor. Você é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, para servir ao Senhor. Isso está claro na Bíblia. Atos 1:8, Jesus disse: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Com qual propósito? E então sereis minhas testemunhas. É batizado no Espírito Santo para ser testemunha, cheio do Espírito Santo para servir ao Senhor. Você foi salvo para que agora você anuncie as boas novas do Senhor. Há algumas semanas atrás, Deus falou conosco que Ele nos transformou de pecadores em pescadores. Pescadores de almas. Você foi salvo para servir. Você foi curado, foi liberto para servir ao Senhor. Observe a sogra de Pedro, a febre a deixou, imediatamente ela começou a servir ao Senhor. Preparou comida para eles, arrumou a casa, certamente observou as roupas, o que precisava fazer, ela passou a servir ao Senhor. Deus nos chama para servirmos ao Senhor. Quantos aqui querem servir a Deus por amor, com gratidão por aquilo que Ele fez na sua vida? Fica de pé e vamos orar. Aleluia. Leia comigo João capítulo 20. Porque Jesus fez tantos milagres e sinais. João capítulo 20, versículo 30. Por que Jesus faz tantos milagres? Para servirmos ao Senhor. Para servirmos. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Tantos sinais que Jesus realizou, curas, milagres, libertações e salvações, Ele realizou para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome, que você tenha vida em nome de Jesus, uma vida abundante, uma vida relevante, uma vida com um propósito. O meu propósito
é servir ao Senhor. Hoje Ele vai operar na sua vida aqui. Hoje Ele ouviu a tua intercessão por alguém que você falou desta pessoa para Jesus. Ele ouviu e Ele abençoa. Mas tudo com um propósito: crer nele, ter vida nele, servir ao Senhor com alegria. Feche os teus olhos.